Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 26 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. Meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. É interessante como Lucas, no seu Evangelho, ele coloca essas falas de Jesus que, de certo modo, elas soam até como um balde de água fria, né? Porque, por exemplo, o Evangelho de hoje, ele começa dizendo que Jesus está, talvez, no auge do seu ministério, as pessoas estão falando, estão admiradas dele. E aí, quando ele fala para os seus discípulos, ele fala de que ele vai ser entregue, né? No Evangelho de ontem, se você recordar, a segunda parte, depois que Pedro professa a fé, ele fala que vai ser morto, que vai ser entregue e ressuscitará, o anúncio da paixão. E de fato isso é uma realidade, parece paradoxal, né? Diante de um momento onde Jesus está talvez sendo reconhecido, onde as pessoas estão recorrendo a Ele, onde a fama, né? Em alguns momentos o Evangelho fala a fama dele está correndo, ele está falando de ser entregue, de ser morto, né? É um pouco o paralelo do sucesso e do fracasso. Né? Do sucesso e do fracasso. Creio que isso é uma grande reflexão na nossa vida cristã, né? Porque hoje nós temos muitas das vezes um aparente cristianismo que ele sempre é um cristianismo, uma pregação, podemos dizer, que é a pregação do sucesso, né? De que Jesus ele entra na nossa vida para nos dar sucesso, né? Contudo, a pregação cristã ela é atravessada por uma realidade de que ela não rejeita os fracassos. Pelo contrário, o mistério da Páscoa, dentro dele há uma realidade de morte, por que não dizer de fracasso, mas que é o pressuposto para a plenitude da realidade da ressurreição. Talvez isso seja difícil a gente entender. Creio que essas são as realidades de maior crise na nossa vida, de a gente conseguir elaborar diante das mortes que experimentamos essa faceta pascal. E por isso que também os discípulos tinham dificuldade. E talvez você que nos acompanha nesse vídeo também tem dificuldade de entender os sentidos de Deus para os fracassos pessoais, para os fracassos da nossa história, mas entender que também Deus pode nos dar sentido nisso e a partir disso. E ao mesmo tempo, não estou dizendo que a gente tem que ter uma pregação pessimista, não é isso. Mas uma pregação evangélica de fato. E uma pregação evangélica, ela sempre é atravessada pela cruz. A cruz que manifesta essa realidade, sim, de sofrimento, de sacrifício, mas em última instância é salvação. É salvação. A cruz que ao mesmo tempo é dom de amor de Deus, mas ela também é um chamado a encararmos as nossas vidas com coragem, com força, né, com uma realidade mesmo ativa diante das realidades contrárias. A cruz ela tem essa realidade ambivalente, né? Então, creio que, de fato, né, a pregação cristã ela prega uma vitória. Mas é uma vitória que é diferente do sucesso deste mundo. É uma vitória que muitas das vezes é silenciosa e que o sentido mesmo, a realidade,
completa, plena dessa vitória não está nessa vida, mas está na glória eterna. Por isso que eu e você temos que sermos chamados a purificar talvez a nossa ideia. Nesse mundo talvez nós teremos algumas alegrias, mas também teremos tribulação, como o próprio Senhor nos avisou. Mas é importante estar tudo unido em Deus e principalmente termos essa visão evangélica, essa visão pascal de um Deus que também abarca os nossos fracassos e que Ele nos faça entender que essas realidades, elas muitas das vezes são as mais importantes para que a vitória dEle aconteça na nossa vida. Que Deus te abençoe, querido irmão, amada irmã, nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.